Pode não parecer, pessoal, mas essa foi a primeira vez, assim, na minha vida de dorameira que eu peguei um ranço, uma raiva, um ódio de um personagem do Lee Jang-suk. Eu sei que a curiosidade de vocês pode acabar fazendo vocês irem lá assistir, né? Porque quem é que não é curioso nessa fila, assim? Mas eu já vou alertando, pessoal. É uma produção muito pesada demais. Tem violência demais, principalmente contra mulheres. Então pode desencadear vários gatilhos em você. E só de pensar que eu fiquei com tanta raiva do personagem dele, mas tanta raiva, mas aí, sabe aquela coisa tipo assim, eu tava com raiva dele. Mas o jeito que ele terminou na produção lá no filme, eu fiquei com dó, você acredita? Mas foi uma coisa assim, de segundos. Depois eu voltei ao normal e eu fiquei pensando, ele mereceu, gente. O personagem mereceu mesmo, porque ele fez tantas atrocidades, tantas covardias. Mas sei lá, gente, era o Itazu que tava lá, gente. Como é que pode? Como é que transformaram aquele homem gentil, amoroso, fofo dos K-dramas? Porque você sabe que a maioria dos doramas dele que a gente assiste é uma fofura, né, gente? E eu fui lá inventar de assistir uma produção com ele mais madura, né? Uma produção mais assim, mais sinistra, né? Com mais ação. Me lasquei, gente. Me lasquei todo dia, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, quando eu penso nas coisas que ele fazia no filme, me dá um trem assim, sabe? Eu não gostei, gente. Não gostei de jeito nenhum. Por isso que eu falo, ó, não assista, porque você vai se arrepender. Talvez você assista só por curiosidade mesmo, mas mesmo assim, tu vai ficar traumatizada. Só pra vocês terem ideia, o personagem dele era o Kim Kwon-in, né? O personagem do Lee Jang-suk. E ele era suspeito de cometer em série e de mulheres em todo o mundo. Olha só, se liga aí nessa premissa, gente. E o personagem dele era filho de um figurão, gente. Isso mesmo, o pai dele era um oficial norte-coreano de alto escalão, gente. E pra tentar, né, conter essa onda que tava acontecendo, que o personagem dele era o suspeito, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a Interpol se juntaram pra perseguir ele, gente. Ficavam o filme todo tentando pegar o personagem dele, tentar prender o suspeito das atrocidades que estavam acontecendo. Vocês têm noção, gente? O Serviço de Inteligência Internacional da Coreia perseguindo o nosso Opa, mas era por um bom motivo, né, gente? Porque o personagem dele era escroto demais. O personagem dele recebia tratamento VIP por ser filho de quem ele era, né? Que ele era filho de uma importante figura política, né, norte-coreana, né? Ele recebia esse tratamento após a sua deserção, né, para a Coreia do Sul, que foi organizado pela Agência Central de Inteligência lá dos Estados Unidos, né, que você conhece como a CIA. Então tinha as costas quentes. Com certeza, se você se arriscar pra assistir, tu vai ficar querendo entrar lá no filme pra encher a cara do personagem dele de porrada, porque você vai ficar com sangue nos olhos também, né? Você vai ficar com muita raiva das atrocidades que ele faz. E pra vocês terem ainda mais noção da repercussão que foi esse filme dele na época, porque essa produção, ela é de 2017, não sei nem se vocês já ouviram falar desse filme, né, que é VIP, o filme dele. A recepção do filme, gente, foi duramente criticada por conta do nível de violência das cenas, principalmente cenas que continham mulheres. O filme teve uma reação bem negativa por parte do público, pessoal. Olha, os comentários que eles faziam é que a representação de violência retratada no filme eram horríveis, cruéis demais e totalmente desnecessárias. Então, eram cenas muito, sabe? Você fica com vontade de vomitar do nível de violência que eles faziam no filme. Era horrível, gente. Horrível, horrível. A gente não precisava. O gráfico que a gente olhava, as cenas, né? A fotografia da cena era horripilante, gente. Horripilante. Que ator maravilhoso, que ator espetacular, gente. Porque ele vai de um mocinho, de um dorama, né? Todo românticozinho, pra um personagem, pra um serial killer, assim, sabe? Que parece que tem sangue nos olhos mesmo. O personagem dele era muito debochado, mesmo depois de ter sido pego, ele ria na cara da polícia. Gente, eu fico chocada com o filme, mas ao mesmo tempo eu fico assim, com a boca aberta, sabe, apreciando o tanto que esse ator ele é perfeito nos personagens que ele encarna. Basicamente é aquele tipo de filme que só dá pra assistir uma única vez na vida, gente. Você não vai querer ver de novo. E não é porque o filme é ruim, não, gente. É porque ele é traumatizante mesmo. Ele é pesado demais. Porque, assim, é um filme que traumatiza, né? Porque ele é bem pesado. Mas, ao mesmo tempo, é um filmão, gente. Pensa, antagonizado pelo nosso lindão do nosso Opa, do Lee Jang-suk. Fora que eu achei o elenco incrível, o enredo, assim, também perfeito, maravilhoso, muito bom. E o final foi o esperado por conta de todas as atrocidades que esse personagem psicopata do Lee Jong-suk fazia, gente. Então, ele mereceu o fim que ele teve, sabe? Não tinha outra solução. Agora fica por tua conta. E aí, vai assistir ou não vai? Vai seguir meu conselho? Não vai assistir? Ou tu tá curioso, tá curiosa demais e vai lá assistir? Gente, sei lá. Eu não sei nem o que pensar. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.